Apenas ontem, uma notícia surpreendente apareceu na mídia internacional. Uma notícia que virou todas as análises de cabeça para baixo. É um novo plano de paz na Ucrânia. Segundo os vazamentos, os Estados Unidos e a Rússia concordaram juntos com esse plano e deram a primeira assinatura nele. Mas o estranho é que esse plano surgiu logo após o encontro entre Macron e Zelensky nesta semana. Um encontro que dizem ter irritado Trump e que dizem ter aberto a porta para um acordo muito maior do que o que apareceu hoje no mundo. E hoje, pela primeira vez, vazam os termos desse plano que contém 28 pontos. A guerra muda o mapa, o futuro da Ucrânia e os equilíbrios entre Oriente e Ocidente. Um plano que, segundo fontes internacionais, representa a maior mudança no curso da guerra desde o início desse conflito. Porque simplesmente atende à maioria ou a todas as condições que a Rússia exigiu desde o primeiro dia. Quais são exatamente esses pontos? É realmente um plano de paz ou um plano de rendição da Ucrânia? A Europa vai concordar com esse plano? Temos detalhes importantes hoje, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um episódio da série Opinião. Ontem, caros telespectadores, houve um evento inesperado, pois foi revelado em vários meios de comunicação internacionais o conteúdo de um novo plano de paz na Ucrânia, aprovado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia juntos. Está muito claro que o acordo inicial que surgiu durante esta semana, que reuniu o presidente francês Macron com seu homólogo ucraniano Zelensky, significa o acordo do avião Rafale. Nunca foi do agrado dos Estados Unidos, na verdade, foi além disso, provocou a ira de Trump. Talvez tenha sido isso que levou o governo americano a dar hoje esse passo importante com os russos para adotar um novo plano de paz. O importante é que esse plano é composto por 28 pontos, todos esses pontos atendem às exigências russas, todos esses pontos cumprem as condições da Rússia para parar essa guerra. Desde o primeiro dia. Entre os conteúdos desse plano, vemos que ele fala sobre a retirada do exército ucraniano de todas as áreas de Donetsk e Lugansk, que são reivindicadas pela Rússia e que ainda hoje estão sob controle dos ucranianos. Se esse acordo acontecer, a Ucrânia vai se retirar dessas áreas, e assim o primeiro requisito russo será atendido. A principal exigência da Rússia para parar essa guerra será cumprida. Naquele momento, a condição que Volodymyr Zelensky sempre dizia que nunca seria definitiva, que nunca aconteceria, será realizada, pois ele sempre dizia que a Ucrânia não abriria mão nem de 1 centímetro sequer do território ucraniano. Legal? Assim que essa condição russa for cumprida, isso será uma vitória esmagadora para a Rússia. Isso significa que, no final das contas, Zelensky cedeu à principal exigência russa. Ele sai derrotado após mais de 3 anos desde o início da guerra. E esse é só o primeiro ponto, então prestem bastante atenção aos outros pontos que vou abordar hoje. O segundo ponto foi revelado ontem pelos jornais internacionais. Dentro desse plano de paz, vemos que a Ucrânia será obrigada, de acordo com esse acordo, a reconhecer oficialmente que a Península da Crimeia é território russo e reconhecer que a região de Donbás também é território russo. Ou seja, reconhecer a soberania russa sobre esses territórios, o que significa que, oficialmente, as fronteiras da Rússia vão mudar. A Rússia vai ganhar novos territórios sob sua soberania, ou seja, uma área superior a 130 mil quilômetros quadrados. Praticamente, isso significa que ela vai ganhar territórios do tamanho da Coreia do Norte ou quase do tamanho da Grécia, só para que todos saibam, ou seja, isso também é uma vitória esmagadora para a Rússia. Isso vai ficar registrado na história, ou seja, vai ser registrado em todos os livros de história, de que a Rússia
Não entrou nessa guerra que durou 3 anos ou mais, sem nenhum benefício ou sem ganhos a mencionar. Pelo contrário, ela saiu dela com muitos ganhos. O mais importante desses ganhos foi conquistar a soberania sobre esses territórios, conquistar novas terras e conquistar a soberania sobre essas terras. O terceiro ponto, também mencionado neste plano, fala que a força do exército ucraniano será reduzida para metade da atual, ou seja, perderá 50%, ou seja, se agora a Ucrânia tem cerca de 250 mil soldados, isso significa que após esse acordo, ela será obrigada a reduzir esse número para cerca de 120 mil soldados apenas. Mais do que isso, o quarto ponto que veio nesse plano fala que a Ucrânia é obrigada a abrir mão de um conjunto de armas principais também. Ou seja, o exército ucraniano será sempre obrigado a ser fraco, desgastado, sem representar qualquer ameaça na região, sem nem mesmo conseguir defender seu próprio território no futuro. E mais do que isso, quando se fala sobre a necessidade de abrir mão das armas, isso significa que talvez até mesmo o acordo dos caças Rafale, que mencionamos no episódio anterior e que foi acertado durante esta semana, não vai resultar em nada. Isso confirma duas coisas. Ou Trump queria um acordo semelhante com a Ucrânia e Macron o tirou dele, então ele está se vingando de Macron dessa forma. Ou Macron sabia que havia um plano sendo tramado secretamente entre russos e americanos. Então ele fez essa propaganda porque ele sabia que, na verdade, não haveria acordo. Porque, no final das contas, a França, como eu disse no episódio passado, nunca poderia fornecer suas tecnologias militares mais avançadas. O Rafale vai ao campo de testes com os russos. Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto também, nesse plano, fala sobre retirar qualquer pedido ucraniano para aderir à OTAN. Então, aqui devemos prestar muita atenção também. Encontramos uma das maiores vitórias russas que será registrada em todos os livros de história. Porque quando voltamos um pouco no tempo e analisamos as causas do início desta guerra, vemos que o Ocidente, quer dizer, a Rússia havia começado, ou melhor, os países ocidentais haviam começado os passos para incluir a Ucrânia na OTAN, mas a Rússia rejeitava isso de forma veemente. O Ocidente ou a Ucrânia não deram importância a essa rejeição russa, então aconteceu o que aconteceu. Essa guerra, essas vitórias e tudo mais. Portanto, se essa quinta condição russa realmente for cumprida, isso indica que o principal objetivo russo da guerra foi atingido. O principal objetivo russo desta operação militar, como a Rússia chama hoje, foi realmente alcançado. E isso também significa que a Ucrânia hoje está atendendo à exigência russa, que inicialmente recusou, está atendendo à exigência russa. Depois que todos os recursos ucranianos foram destruídos, depois que ficou afundada em dívidas, depois que destruiu sua própria economia, depois que perdeu cerca de 25% de seu território, isso será uma lição importante para os demais países e líderes mundiais. A Ucrânia deveria, desde o início, ter buscado essa independência, ter buscado o equilíbrio regional entre o Ocidente e a Rússia, especialmente porque geograficamente está situada entre os dois, no meio. Então, por que escolheu ser inimiga da Rússia? Por quê? Isso é a maior prova que mostra que essa administração ucraniana estava infiltrada pelo Ocidente. Zelensky era um agente de algum país ocidental, talvez da França, talvez do Reino Unido, talvez de outro país. Ou seja, eles o criaram e o apoiaram para que se tornasse presidente da Ucrânia, para enfrentarem a Rússia, mas no final eles deram a oportunidade para a Rússia se tornar forte, até que hoje ela atingiu esse poder. Zelensky estava iludindo o povo ucraniano, dizendo que a entrada da Ucrânia na OTAN estaria ligada à entrada da Ucrânia na União Europeia. Era isso que ele sempre dizia. E assim, ele iludia o povo ucraniano, dizendo que a decisão era correta, importante, que abriria horizontes, oportunidades e prosperidade para eles, entre outras coisas, mas no final ele só trouxe destruição e miséria para eles. Se os europeus quisessem o bem dos ucranianos,
teriam colocado a Ucrânia na União Europeia antes da OTAN, deixando a entrada na OTAN para depois. Por um tempo, após garantir força e estabilidade. Mas eles só queriam empurrá-la para essa guerra, só queriam usá-la como peça ou queriam brincar com ela nesse assunto. O importante é que essa é uma lição muito importante da qual todos devemos tirar proveito hoje. Esse é o quinto ponto: retirar qualquer pedido de adesão da Ucrânia à OTAN. O sexto ponto também fala sobre a Ucrânia receber garantias de segurança dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos garantiriam a segurança da Ucrânia. O sétimo ponto fala sobre a proibição de qualquer implantação de forças estrangeiras na Ucrânia. Ou seja, acabar com todos esses esforços europeus que falam sobre tropas francesas, tropas britânicas ou outras que seriam enviadas para a Ucrânia para garantir a segurança. Isso não vai acontecer. Se esse plano for realmente adotado, esse também será outro ponto, será mais uma vitória para os russos. O oitavo ponto também é impedir que a Ucrânia receba qualquer arma estrangeira de longo alcance que atinjam o interior russo. E esse ponto, como eu disse no começo, faz parte de transformar o exército ucraniano em um exército de papel, um exército fraco e limitado. Não possui nada, não ameaça a Rússia nem outros países da região. Então, todos esses pontos confirmam a vitória da Rússia. Mas o ponto que mais chamou minha atenção, inscreva-se no canal, é o nono ponto. Esse ponto fala sobre obrigar a Ucrânia a tornar o russo uma língua oficial do Estado. Ou seja, imaginem, obrigar um país a adotar esse idioma como língua oficial do Estado, o que remete ao período antes do colapso da União Soviética. Porque, apesar desse período, a língua ucraniana existisse como língua nacional. O russo era a língua dominante na administração, no exército, na educação, na mídia, na economia e assim por diante. A Ucrânia, então, deu um grande passo em direção à verdadeira independência. Mas Zelensky perdeu tudo, desperdiçou essa oportunidade. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, era obrigada a já usar o idioma russo. A União Soviética desmoronou, a Ucrânia ficou independente, adotou o ucraniano, mas Zelensky ele perdeu tudo. Agora, isso será imposto novamente aos ucranianos, ou seja, voltar novamente a adotar o idioma russo, porque a Rússia quer isso, quer trazer de volta a situação daquela época, o retorno do idioma russo novamente como língua oficial. Esse ponto é muito importante para a Rússia. Por quê? Porque isso garantirá à Rússia o retorno da influência russa novamente, garantirá à Rússia uma influência cultural. Na Ucrânia, é apenas o começo. Essa influência cultural é sempre o começo, é a porta de entrada, a entrada para expandir a esfera de influência econômica e depois vem a influência política. E, a propósito, vamos enfatizar o 10º ponto deste plano. Fala sobre obrigar a Ucrânia a conceder status oficial à Igreja Ortodoxa Russa. Isso também dará à Rússia outra influência, também no nível religioso. Então, quer dizer, é um plano que, na verdade, os Estados Unidos estão oferecendo sob medida para os russos, e os russos merecem isso hoje. Por quê? Porque eles são a parte vencedora, que nunca será possível alcançar a paz. Apenas algo do lado vencedor não é possível de jeito nenhum, ou seja, é o lado vencedor que impõe as condições. Então, qual é o benefício de tudo isso? Estamos falando sobre um plano. Um lado tem aprovação americana, outro lado tem aprovação russa, mas ainda há outro lado, não estou falando da Ucrânia, há outro lado, o lado europeu, o partido da guerra na Europa. Macron vai concordar com esse plano? Não, de jeito nenhum, não acho. Starmer vai concordar com esse plano? Não acho. A Alemanha vai concordar? Ou seja, o plano de paz ainda está talvez um pouco distante, especialmente quando falamos desses 3 países em particular. Então, quem quiser saber a opinião europeia sobre esse plano, só precisa olhar para a opinião ucraniana ou para as respostas ucranianas. Os ucranianos hoje, quero dizer,
Sassa e outros fizeram várias declarações criticando esse plano. Os ucranianos disseram que esse plano nunca será implementado sem uma mudança abrangente, uma mudança fundamental. E claro, se essa mudança que os ucranianos estão falando acontecer nesse plano, então a Rússia não aceitará. Isso significa que a guerra continua, significa que a guerra vai continuar. Mas há algo estranho. Talvez isso faça com que a gente reavalie nossa análise das coisas. Porque o jornal americano Axios disse que o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, chamado Amrov, que estava em negociações com os americanos, disse que ele concordou com esse plano. Isso é verdade? Ele concorda com o plano? O acordo dele com o plano indica que Zelensky concorda ou há um conflito interno hoje? Outro conflito interno começou a surgir agora entre Zelensky e alguns de seus aliados próximos. Ou o que isso significa? Isso pode indicar um possível afastamento de Zelensky? Existe um fato, algo está sendo tramado nos bastidores. Mas até o momento, até esta hora, a situação ainda não está totalmente clara hoje. Jornal Político Americano disse que os generais americanos que visitam a Ucrânia hoje vieram apenas para apresentar esse plano aos ucranianos e convencê-los dos próximos passos. Qual é esse plano? O jornal mencionou algo. Foi discutido sobre isso nos episódios anteriores e eu disse que talvez seja o mais provável agora. Então, o que ela disse? Ela disse que os próximos passos incluem isolar Zelensky e formar um governo de salvação nacional na Ucrânia. Se isso é verdade, saberemos em breve. O mais importante permanece, independentemente da situação na Ucrânia sobre esse plano. A Europa vai aceitar? Como será a resposta europeia? A França, por exemplo, até agora ainda fala sobre a Grande Guerra. Ainda há preparativos para uma grande guerra contra os russos. Todas as declarações falam sobre a Rússia, a ameaça russa, o possível ataque russo que se aproxima a cada dia. Hoje houve uma declaração séria do chefe do Estado-Maior do Exército na França, o general Fabien Mendon. O que ele disse? Talvez já tenhamos comentado isso várias vezes e hoje todos estejam convencidos, mas a novidade é que agora foi dito oficialmente pelo principal responsável do exército francês, como uma admissão. Então, o que ele disse? Ele disse que a França tem poder econômico e tem poder demográfico para enfrentar os russos, mas não tem coragem de se expor ao dano. O que isso significa? Significa que a França é capaz de enfrentar a Rússia, mas não tem coragem de suportar a quantidade de mísseis russos que cairiam nessas cidades francesas e na capital francesa, Paris. O exército francês em guerras ou batalhas. Ou seja, ele fazia isso contra grupos armados, não contra um exército organizado e forte. Ele fazia isso contra grupos armados em certas áreas distantes, regiões marginalizadas e pobres na África ou no Oriente Médio ou em outros lugares. Ou seja, grupos armados que não possuem nenhuma capacidade militar. Mas quando enfrentam um exército regular forte, como o exército russo, a França nunca conseguirá suportar perdas de vidas de jeito nenhum. Os franceses estão acostumados com segurança, prosperidade, festas, amar a vida e coisas assim. Se apenas um míssil cair sobre Paris, você verá milhões de pessoas deslocadas. Ao contrário dos russos. Primeiro, os russos têm várias experiências em diferentes guerras. Segundo, eles não viveram em prosperidade como os europeus. Terceiro, também, o povo russo é composto por diferentes etnias. Etnias preparadas para todos os cenários possíveis. Ou seja, encontramos o povo russo, uma mistura de tártaros, turcos, povos muçulmanos do Cáucaso e o povo mongol. São povos que se adaptam a qualquer circunstância, então eles têm uma crença. Quer dizer, os europeus planejam e querem uma grande guerra contra os russos, mas ao mesmo tempo não estão nem um pouco preparados para essa guerra. Então, hoje Trump vem com esse plano, o plano de rendição da Ucrânia. Essa é a solução ideal. Lá, uma declaração do coronel aposentado do exército americano, Daniel Davis,
disse que Trump em breve dirá aos europeus que o jogo acabou. Acabou. Ele afirmou que os Estados Unidos passaram a impor suas condições à Ucrânia e à Europa. Não há mais nenhuma outra solução além de aceitar o novo plano de Trump. Então, hoje permanece essa pergunta: será que a Europa vai aceitar ou não? Comentem abaixo deste vídeo e não esqueçam de se inscrever e curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!